A ficha catalográfica do livro que trago hoje na saleta de leitura fala em Deus, onipotência, controvérsia, judaísmo, sofrimento. Independente de qual desses temas a gente escolher, o livro fala fundo ao nosso sentimento. Na contracapa diz assim: jovem estudante de teologia, Harold Kushner ficou intrigado com a mensagem do livro de Jó. Rabino de uma pequena cidade, consolou as pessoas visitadas pela dor e pelo sofrimento. No instante, porém, em que soube que seu filho, Aaron, de 3 anos de idade, morreria de uma doença rara no início da adolescência, ele se deparou com a mais importante e mais terrível questão que alguém pode enfrentar. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E é justamente isso, essa ideia central, o título da obra. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Escrita por Harold Kushner, editora Nobel. No final do livro, ele tem um capítulo, que é o último, que se chama Para que serve a religião? E eu então vou ler uma parte desse capítulo. Em certo sentido, escrevi este livro ao longo de 15 anos. Desde o dia em que ouvi a palavra progéria e que aprendi o seu significado, eu sabia que acabaria tendo de enfrentar o declínio e a morte de Aaron. E sabia que depois que ele morresse, eu sentiria a necessidade de escrever um livro para partilhar com outros a história de como conseguimos continuar acreditando em Deus e no mundo após tão profundos ferimentos. Eu não sabia que nome daria o livro e não estava totalmente certo do que iria dizer, mas sabia que a página depois do frontispício levaria uma dedicatória a Aaron. Eu visualizava a dedicatória a ele, debaixo dela, mentalmente podia ver a citação da Bíblia, as palavras do rei Davi depois da morte de seu filho. Absalão, meu filho, eu deveria ter morrido em teu lugar. Certo dia, porém, 1 ano e meio depois da morte de Aaron, percebi que estava visualizando aquela página diferentemente da minha imaginação. Agora, em vez da passagem em que Davi deseja estar morto e seu filho vivo, eu lia mentalmente as palavras de Davi, em seguida a morte de seu primeiro filho, a passagem que eu de fato usei na dedicatória deste livro. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu?
Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Soube, então, que era tempo de escrever meu livro. Eu ultrapassara a autopiedade, chegando ao ponto de enfrentar e aceitar a morte do meu filho. Um livro que contasse às pessoas o quanto eu sofrera não faria bem a ninguém. Este livro teria que ser uma afirmação da vida. Ele teria de dizer que ninguém nunca nos prometeu uma vida livre da dor e do desapontamento. O máximo que nos prometeram foi que não estaríamos sós em nossa dor e que poderíamos aurir de uma força exterior a força e a coragem de que necessitássemos para sobreviver às tragédias e às iniquidades da vida. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Um livro para ler devagar, sentir, meditar. Um livro para nos mostrar que, apesar de tudo, é importante continuar acreditando e vivendo. Boa leitura.